E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre céu, inferno e purgatório pode não ser bem assim? E se existisse uma outra perspectiva, uma que troca o medo da punição eterna pela lógica da justiça e da misericórdia? Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante por uma das obras mais impactantes e controversas da doutrina espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, publicado lá em 1865. Esse livro não é apenas um livro, é uma verdadeira revolução na forma de entender a vida após a morte. Kardec, com sua mente analítica de cientista educador, não se contentou com dogmas. Ele questionou, pesquisou e compilou relatos de espíritos de diferentes condições para nos apresentar uma visão completamente nova sobre o destino da nossa alma. A primeira parte do livro é um mergulho profundo nos conceitos. Kardec faz uma análise crítica das ideias tradicionais sobre o céu como um lugar de ócio eterno, o inferno como um forno de fogo sem fim, e os anjos e demônios. Ele argumenta que essas ideias, criadas em épocas mais antigas, serviam para controlar as pessoas pelo medo, mas não fazem mais sentido para nossa razão atual. Em vez disso, ele propõe uma lógica divina muito mais coerente e, sinceramente, muito mais bonita. A ideia central é que não existe um castigo eterno e predeterminado. O que existe é a lei de causa e efeito, a famosa lei da ação e reação, aplicada à nossa vida espiritual. O nosso céu ou inferno não é um lugar físico para onde somos enviados, mas sim um estado de consciência que nós mesmos criamos. Pensa comigo. Se Deus é a bondade e a justiça em sua forma mais pura, faria sentido ele criar filhos para sofrerem eternamente, sem chance de reparação ou aprendizado? O Espiritismo diz que não. A justiça divina não é vingativa, ela é educativa. Cada experiência, boa ou ruim, é uma lição para nossa evolução. Kardec nos explica que a felicidade ou o sofrimento após a morte do corpo dependem diretamente do nosso estado moral, das escolhas que fizemos em vida. Se vivemos uma vida baseada no amor, na caridade, no bem, nossa consciência estará leve, tranquila. Estaremos cercados por espíritos afins, em um estado de paz e felicidade. Esse é o céu relativo. Por que relativo? Porque a felicidade é infinita e estamos sempre progredindo para estágios ainda mais felizes. Agora, se a nossa vida foi marcada pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo mal que causamos aos outros, nossa consciência estará pesada. Carregaremos o arrependimento, a culpa, a perturbação, e vamos nos encontrar em sintonia com outros espíritos na mesma condição, em um estado de sofrimento mental e espiritual. Esse é o inferno relativo. E por que relativo também? Porque ele não é eterno. É um estado temporário, um hospital da alma, onde o sofrimento serve como um choque de realidade para nos despertar para a necessidade de mudança e reparação. E é aí que entra a beleza da misericórdia divina. A qualquer momento, quando o arrependimento for sincero e a vontade de reparar for real, a ajuda chega. Ninguém é abandonado à própria sorte. Sempre existem mãos amigas, espíritos mais evoluídos, prontos para nos guiar no caminho da recuperação. Isso nos dá uma esperança imensa, não é? A ideia de que não importa o quão fundo tenhamos caído, sempre há uma chance de se reerguer. Mas a parte mais incrível do livro, na minha opinião, é a segunda. Ela se chama Exemplos, e é exatamente isso, dezenas e dezenas de comunicações reais com espíritos. Kardec e outros grupos espíritas da época conversaram com pessoas que já haviam partido. E o livro traz o relato delas, e teme-do tudo. Temos os relatos dos espíritos felizes. Pessoas simples, que viveram para o bem. Anônimos da caridade, que descrevem sua chegada ao mundo espiritual como uma libertação, um reencontro com entes queridos, uma sensação de paz indescritível. Eles contam sobre suas novas atividades, o aprendizado contínuo, a alegria de poder ajudar quem ainda está na Terra. É inspirador ver que a felicidade verdadeira está na simplicidade e no amor ao próximo. Depois temos os espíritos em condição mediana. São aqueles que não foram nem muito bons nem muito maus. Viveram uma vida comum, focada em si mesmos, sem grandes virtudes, mas também sem grandes crimes. Eles descrevem um estado de perturbação, de confusão, uma espécie de limbo mental, onde ficam revivendo suas preocupações terrenas, até despertarem para a realidade espiritual
e a necessidade de progredir. Em seguida vêm os espíritos sofredores. Aqui, os relatos são fortes e impactantes. São pessoas que viveram no egoísmo, na maldade, na avareza, suicidas, assassinos, pessoas cruéis. Eles descrevem seus sofrimentos de forma vívida. Não é um fogo que queima o corpo, mas um fogo moral que queima a consciência. O remorso, a solidão, a visão constante de suas vítimas ou das consequências de seus atos. É um sofrimento real, profundo, mas que, como eles mesmos explicam, é o primeiro passo para o arrependimento e a futura redenção. O interessante é que Kardec teve o cuidado de incluir diferentes tipos de exemplos. Por exemplo, ele traz o caso de suicidas. A doutrina espírita explica que o suicídio, por ser uma infração à lei da vida, traz consequências dolorosas. Os relatos mostram espíritos ligados ao corpo em decomposição, sentindo a angústia da morte repetidamente, até que o tempo natural de sua vida se esgote. Não é um castigo divino, mas uma consequência natural da interrupção abrupta do fluxo da vida. É um alerta sério, mas que também vem acompanhado da promessa de auxílio e recuperação após esse período de sofrimento. Outro ponto que o livro aborda são os criminosos arrependidos versus os endurecidos. Vemos como o arrependimento sincero já inicia o processo de alívio, enquanto a teimosia no mal apenas prolonga a agonia. A justiça divina é individual e leva em conta a intenção e o estado íntimo de cada um. Ao ler esses relatos, a gente percebe um padrão. A nossa vida futura é uma continuação direta da nossa vida presente. Não há uma transformação mágica após a morte. Nós somos o que somos e levamos conosco nossas virtudes e nossos defeitos. A morte do corpo não nos torna anjos nem demônios. Ela apenas nos revela quem realmente somos por dentro. O Céu e o Inferno é um livro que nos convida à autoavaliação. Ele nos faz pensar: que tipo de estado de consciência eu estou construindo para mim agora? As minhas atitudes hoje estão me aproximando da paz ou da perturbação? Ele nos tira da posição de vítimas de um destino injusto e nos coloca como protagonistas da nossa própria jornada evolutiva. Essa obra de Kardec substitui o medo paralisante pela responsabilidade consciente. Ela nos mostra que cada dia é uma oportunidade de semear o bem, de perdoar, de aprender e de amar, porque a colheita, seja aqui ou no além, é obrigatória e será exatamente proporcional à nossa semeadura. A ideia de uma justiça que visa educar e recuperar, e não apenas punir, é profundamente consoladora e nos enche de esperança no futuro e de propósito no presente. Se você já se questionou sobre justiça divina, sobre o porquê do sofrimento, ou se simplesmente tem curiosidade sobre o que acontece do outro lado da vida, a leitura de O Céu e o Inferno é indispensável. É um livro denso, forte, mas extremamente esclarecedor e libertador. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se você gostou e quer saber mais sobre os fascinantes ensinamentos da doutrina espírita, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessas ideias. Elas fazem sentido para você? A gente se vê no próximo vídeo. 8 Lot.